Misteriosamente, retardando o envelhecimento. É possível retardar o envelhecimento? Será que a ciência tem algo a falar sobre a fonte da juventude? Sim, e o tema de hoje é como chegar aos 100 anos. O meu nome é César Bueno, eu sou neurocientista, pesquisador em Harvard e Master Trainer no Instituto Helix. E esse é o quadro Misteriosamente, onde eu abordo o funcionamento dessa máquina incrível chamada corpo humano. E o vídeo de hoje é Retardando o Envelhecimento. Atualmente, o Brasil se encaminha para ser o berço das demências mentais. Hoje, no Brasil, 50% de pessoas com idades avançadas têm 50% de chance de ter Alzheimer, por exemplo. Se você, então, for uma pessoa que não tem, muito provavelmente estará cuidando de uma pessoa com Alzheimer. Então, para entendermos o que a ciência tem a falar sobre retardar o envelhecimento, precisamos antes compreender o que é o envelhecimento. E por mais óbvio ou até paradoxal que se pareça, o envelhecimento é um grande privilégio. Se olharmos para trás e formos até o século XVIII, há menos de 300 anos, a estimativa de vida de um ser humano era de até 30 anos. Desta época para os nossos tempos modernos, nós fomos aprimorando os conhecimentos sobre a ciência, sobre a medicina, e começamos então a nos acostumar a viver mais e achar que esse é um processo simples e natural. Passamos a adotar a crença de que isso é algo gratuito e que não precisamos fazer nada para construir essa condição, mas o fato é que isso é uma grande mentira. Quanto mais a gente vive, mais passamos a ter consciência sobre o papel na rotina que temos na construção do envelhecimento. Perceba que as pessoas mais velhas têm maior compreensão sobre a importância da alimentação saudável, da prática de exercício, entre outros fatores. E para compreender o motivo disso, vamos entender um conceito importante acerca do que é e como se forma o nosso metabolismo. O metabolismo é um conjunto de reações físicas e químicas que acontecem dentro de um organismo. Todo organismo, para manter o seu sistema metabólico, tem processos de desgaste e processos de reparo. Quanto mais equilibrado for a comunhão entre esses dois processos, melhor eu vivo. Para construir, então, o retardamento do envelhecimento, entendemos uma matemática simples de manter o equilíbrio entre esses dois processos. Para viver mais, ou melhor, eu posso reduzir o desgaste ou aumentar o sistema de reparo no meu organismo. Existem várias funções de reparo e desgaste no complexo funcionamento do sistema do corpo humano. Mas o que vamos abordar nesse vídeo é uma das mais interessantes entre todas elas. Esse trabalho foi inclusive motivo de um prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina. Estamos falando a respeito do telômero. O telômero é a parte final do DNA. É uma parte do cromossomo que não produz absolutamente nada, mas que é fundamental para estabilizar o nosso DNA. Uma forma bem simples de compreender a importância do telômero é entender o funcionamento de um cadarço. Sabe a ponta plástica do cadarço? Aquela ponta que não é o cadarço, é apenas um plástico, mas que sem essa parte o cadarço se soltaria? Muito bem, essa é a analogia perfeita e simples para podermos compreender o funcionamento de um telômero. O desafio dessa parte do nosso sistema é que a cada duplicação de célula, esse telômero encurta, até o ponto, depois de tantas duplicações, que o DNA se instabiliza. Ele acaba então perdendo a capacidade funcional e a célula morre. Há pouco tempo a ciência descobriu em 1985 uma enzima chamada telomerase. Ela tem a função justamente de manter o telômero grande ou menos curto a cada duplicação de célula. E o mais fascinante é que a enzima, a telomerase, responde aos estímulos externos que chamamos de epigenéticos. E não é nenhuma coincidência que as mesmas coisas que otimizem, que fazem que a telomerase seja maior para que o telômero então possa ficar mais longo, são as mesmas coisas que conhecemos hoje e que dão maior qualidade e quantidade de vida. Por exemplo, a dieta. A ciência já descobriu que restringindo 30% das calorias diárias de um roedor aumenta em 30% a estimativa de vida do mesmo. Uma pessoa que vive 100 anos poderia então chegar a 130. Porém, para os humanos essa não é a proporção adequada, a proporção não é tão grande assim. Porém, diversos fatores somados podem oferecer o tão desejado retardamento do envelhecimento.
Os cientistas também observaram que as atividades físicas, por exemplo, oferecem uma das melhores maneiras para ativarmos a telomerase no organismo, mantendo assim o DNA, a célula, o cérebro e o corpo saudável. Além disso, aumentando, por exemplo, o controle do sono, da depressão, entre tantos outros distúrbios psicológicos. Por outro lado, as coisas que mais atrapalham a telomerase e, portanto, encurtam a vida da célula, dos órgãos e do corpo como um todo, são justamente pressão alta, diabetes, colesterol, cigarro, álcool e o sedentarismo. E um dos fenômenos mais interessantes recentemente estudados para a ativação da telomerase é a meditação e a hipnose. Se provou até a importância dessas práticas até no nível nuclear da célula. Outros fatores importantes para que esse tipo de modificação no sistema aconteça estão completamente ligadas à qualidade das nossas relações sociais. Viver com bons amigos e construir boas experiências podem literalmente prolongar a nossa longevidade. Mas estamos falando de amigos reais, não as milhares de conexões digitais nas redes sociais. Tanto que o próprio isolamento social já está provado que aumenta o risco das doenças degenerativas, como o Alzheimer, e também a mortalidade. Nesse ponto, então, você deve estar pensando: gostaria de ter uma telomerase infinita, uma telomerase que nunca se acabe para que eu possa viver para sempre. E isso existe. O nome desse processo é câncer. O câncer ocorre não pela telomerase especificamente, mas porque só algumas células do seu corpo ficam ativas de forma definida. Quando apenas um grupo de células recebe a ação dessa enzima e outro não, o sistema cria um desequilíbrio e, infelizmente, esse processo leva ao adoecimento. Todas as coisas que mostramos, como alimentação saudável, a prática de atividade esportiva, meditação e hipnose, melhoram a telomerase do seu corpo como um todo, trabalhando para um sistema que assim vai construindo a sua saúde. Ou podemos dizer, construindo um equilíbrio. Portanto, para que nós tenhamos um envelhecimento com qualidade e longevidade, nós precisamos entender que o envelhecimento por si não é um acidente, não é um processo natural, mas uma construção de uma rotina ativa em prol da saúde. Se você gostou desse conteúdo, clica aqui para curtir, siga o nosso canal, que todas as semanas nós colocamos conteúdos como esse e também abordamos no quadro Mal do Século e o quadro A Verdade sobre a Mentira, onde trazemos conteúdos de PNL, hipnose e coaching para que você possa conhecer um pouquinho mais a fundo todos esses temas. Também vou deixar aqui o link na descrição para que você possa acessar os nossos podcasts, ElixCast, onde eu trago entrevistas com famosos, pessoas que são referências nas suas áreas. E também, se você tiver qualquer dúvida, deixe o seu comentário aqui no vídeo, que todo domingo eu te respondo lá no IGTV, direto no @Instituto Elix. E aproveite para seguir a gente nas redes sociais. Eu te espero então num próximo material. Um grande abraço. Valeu!